Qual dessas forças é mais forte em vocês? Será que eu sou mais razão, emoção ou ação? Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso segundo episódio da série Jornada com o Ego. Uma série pensada para você realmente utilizar essas ferramentas e esse conhecimento na prática para o seu desenvolvimento pessoal. No episódio de hoje, nós vamos entender quais são as três forças fundamentais que influenciam nossos comportamentos no nosso dia a dia. Então essas três forças, elas agem e elas atuam a todo instante dentro de nós. E quais são essas forças fundamentais? São elas a emoção, a razão e a ação. E a ideia aqui é que a gente comece a colocar uma lupa ali, uma lente de aumento, para a gente entender como que realmente essas três forças fundamentais elas influenciam nossa vida. Vocês vão entender depois, no final desse vídeo, o quanto que essas três forças fundamentais elas dão origem ao seu ego, e dependendo da forma que o seu ego é guiado, é consciente ou inconsciente, essas forças podem te ajudar ou atrapalhar a sua vida. Tá, mas por que é interessante você entender isso? A conexão que eu quero fazer aqui, inclusive a gente fala disso no outro vídeo, tem a ver com os seus comportamentos, as suas ações. Você entendendo qual delas é mais forte dentro de você, você começa a ter pistas de realmente como funciona o seu ego e como funciona o mecanismo de defesa, a sua armadura, que inclusive a gente falou lá no outro vídeo. Eu vou falar um pouquinho de cada uma e você daí vai entendendo qual delas faz mais sentido para você, qual delas é mais forte dentro de você. Vamos começar? A força emoção, como o próprio nome diz, ela é guiada pelas emoções, pelas conexões, pelo sentir. É preciso ter uma conexão emocional para que aconteça as coisas. Então, essa energia ela tem muito a ver com a empatia, ela tem a ver com a conexão com as outras pessoas. E a energia racional tem a ver com esse pensar, racionalizar as coisas. Então, essa energia está ligada ao nosso cérebro. Então, tudo eu preciso calcular, analisar, planejar, pensar, estudar antes. Eu preciso fazer algo antes, eu preciso pensar todas as possibilidades. São pessoas que, diferentemente da emoção, elas se desconectam dessa emoção e elas realmente usam de forma racional o seu dia a dia, as suas ações. A outra força é a força da ação. Como o próprio nome diz, ela dita ação, ela nos dá a ação de fazer as coisas, de materializar as coisas. Então, um pouco diferente da razão e da emoção, essa ação ela tem uma coisa mais instintiva, é aquela coisa mais reativa. Então, a gente age primeiro, a gente faz primeiro. Agora, o que a gente precisa entender? Todo mundo tem essas três forças. Qual dessas forças é mais forte em vocês? Será que eu sou mais razão, emoção ou ação? Agora, o que a gente precisa entender é como que essas forças influenciam de forma positiva e negativa. No episódio 1 dessa série, a gente entendeu como é que o ego se forma, como é que ele é criado, como ele funciona. Aqui a gente está entendendo como ele atua em nossas vidas. E para isso a gente vai utilizar um negócio que chama triângulo do desequilíbrio e triângulo da harmonia. O que é o triângulo do desequilíbrio? É quando essas três forças fundamentais elas são distorcidas pelo nosso ego. É como se a gente usasse a parte negativa dessas forças. E o nosso ego olha para elas e distorce essas forças. Tudo isso que eu estou falando acontece inconscientemente. Mas ao distorcer essas forças, é como se ele interpretasse elas da maneira que ele quer. E é aí que começam os problemas. Entendendo um pouquinho, então, como é que é esse triângulo do desequilíbrio. Como que essas forças se distorcem. Se você, por exemplo, entender a força da ação em desequilíbrio ou de forma distorcida, nós vamos ter pessoas impulsivas, pessoas que agem primeiro para pensar depois, são pessoas que reagem de uma forma muito fácil a determinados acontecimentos, sem pensar, sem sentir. Então, são pessoas que realmente a ação é explosiva. Eu faço primeiro, depois eu vou ver o que acontece. Então isso é uma distorção, é um desequilíbrio. Não estou dizendo que essa força não é importante, mas se ela não estiver em equilíbrio,
a gente então pessoas que têm essa força podem cair em situações muito desagradáveis. Já essa força em desequilíbrio na emoção, ela tem a ver com os problemas emocionais. São pessoas que realmente a emoção ela atrasa as coisas, ela atrapalha as coisas, são dependências emocionais, são muitos sentimentos envolvidos. Então aquilo torna pesado, dá uma carga emocional para as coisas da nossa vida. E isso acaba dificultando, né? Porque eu fico preso nesses sentimentos, nesses talvez até exagerados, e eu às vezes não saio do lugar. E ao analisar a nossa força de razão, nós vamos entender que às vezes, em desequilíbrio, essa, essa força tende muito a nos levar para o pensar demais, calcular demais, planejar demais, e eu faço tudo isso sem envolver meus sentimentos. Então, eu não envolvendo meus sentimentos, eu corto a conexão com as pessoas, eu corto conexão com o de fora, e eu entro nesse mundo desse intelecto, dessa razão, e eu fico preso nele. E aí então que eu não consigo nem sentir e nem agir, porque eu em desequilíbrio, sendo da razão, eu posso ficar preso, nunca está bom, precisa estudar mais, preciso planejar mais. Então, esse pode ser o desequilíbrio da razão. Entender o triângulo do desequilíbrio nos ajuda a identificar como possivelmente o nosso ego vem distorcendo essas três forças importantes para nós. É muito importante também você entender como funcionam essas três forças quando elas estão em harmonia. Quando a gente vê a emoção em harmonia, o sentir tem muito mais a ver com essa minha essência de verdade. Eu não me baseio tanto na opinião dos outros, o que os outros vão achar. Eu começo a olhar para a minha emoção e entrar em contato com a minha essência, com o que realmente eu sinto, com o que eu gostaria de fazer. E munido disso, com esse propósito, com essa emoção muito clara, aí sim eu consigo planejar o que eu vou fazer e executar o que eu vou fazer. Mas eu não fico preso somente no campo da emoção, dos sentimentos. Então, essa é a emoção quando ela está em equilíbrio. Ao mesmo tempo, quando nós temos a energia da razão em harmonia, são pessoas que usam essa razão para conectar todos esses pontos. Então, quando a minha razão está em equilíbrio, eu consigo sentir, eu consigo entender, eu me conecto com as pessoas e eu trago essa informação, processo, planejo e aí sim eu vou para a ação. Então, é essa realmente integração que eu faço com as minhas outras forças. Eu saio só daquela razão. Então eu começo a sentir, a entender, a ver o que realmente faz sentido e eu também vou automaticamente para a ação para materializar isso. E já quando a gente tem a força em equilíbrio da ação, essa força de ação ela é totalmente agora direcionada, porque eu também começo a me conectar com os outros pontos. Eu penso antes de fazer, eu sinto antes de fazer. Então aquela força que eu já tinha de concretizar, de fazer as coisas, elas começam a ser direcionadas, guiadas, melhor aproveitadas. É quase que se eu evitasse retrabalho das minhas ações. Por quê? Porque elas foram sentidas, elas foram pensadas. Bom, agora que vocês entenderam como é que funciona o triângulo da harmonia, o triângulo do desequilíbrio, tentem identificar aí na vida de vocês qual dessas forças são mais fortes, qual dessas forças guiam as suas atitudes. Depois de identificar, eu queria que vocês viessem aqui nos comentários e colocassem qual é a de vocês. E dessa forma, a gente já está começando a dar o primeiro passo nessa nossa jornada de autoconhecimento, de autodescoberta e de desenvolvimento pessoal.